o ministro Alexandre de Moraes declarou que o modelo eleitoral brasileiro atual faliu por produzir candidatos sem vínculo partidário e que enfraquecem o Congresso. Ele defendeu a adoção gradual do voto distrital misto, começando com 30% e evoluindo, e sugeriu a possibilidade de lista fechada para fortalecer os partidos essenciais para a governabilidade e a democracia. Vamos ouvir o que o ministro falou, que não tem nada a ver com o assunto. Ele não é do TCE, não é candidato, não é de partido, mas ele continua apitando. Tem ministro que apita o tempo todo. Vamos ouvir. Esse modelo eleitoral faliu, porque produz candidatos e eleitos que não têm vinculação nenhuma a partidos, que se preocupam muito mais em ficar fazendo live da Câmara do que discutir o projeto que está sendo aprovado, que enfraquecem o Congresso. Além disso, o ministro criticou a instrumentalização das Big Techs, acusando-as de tratar eleitores como consumidores e candidatos como produtos, e defendeu o papel das cortes constitucionais como obstáculo contra o extremismo e protetoras da democracia contra ataques à imprensa livre, ao voto e ao judiciário. Luiz Arthur, quando você escuta um ministro do STF fazendo esses comentários e sugerindo como deveria ser a eleição por lista fechada na Argentina existia, chama lista Lençol. Lençol porque a lista, Alfredo, determina que primeiro vai Luiz Arthur. Na Argentina era um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem. Tinha 50% de participação feminina. Então, vamos supor, estamos aqui, não tem essa questão de homem e mulher. O primeiro é o Luiz Arthur, o segundo é o João, o terceiro sou eu, o quarto você e o quinto é o coronel. Isso quer dizer que, dependendo da quantidade de votos, entra ele primeiro, ele segundo, eu terceiro, e de repente nós chegamos, você não entrou e o coronel também não. Mas isso conspira contra a liberdade do eleitor de escolher quem é o seu candidato. Até porque a fidelidade de Luiz Arthur não vai ser com o eleitor, vai ser com aquele que colocou ele primeiro na lista. Então, cara, aí não tem responsabilidade nenhuma. Foi tão ruim isso que foi derrubado. Não tem hoje mais lista Lençol. É uma boleta única de papel e você coloca quem você quer escolher. E fiquem preso. E aí, quando o ministro quer colocar e disse que isso é para priorizar os partidos e tudo, hoje não tem como ser um candidato individual. Se eu quero ser um candidato fora de um partido, eu não posso. Sim. Então, que mais poder tem um partido que determinar quem vai ou não de candidato? E aí aparece Tiririca, hoje eu vi, perdão. Puxa vida. Não, puxa vida. O cara fez bem estilo Tiririca, imitando o Michael Jackson, uma porcaria. Aí tá Caneta Azul, com todo respeito, vocês podem ser muito bons na área de vocês, mas isso não é sério para um congresso. Não é sério. E não é sério que tenha gente votando neles. O Tiririca que falou que ele não queria mais seguir de candidato, enfim. Mas, e aí? É um ótimo debate, Segredo. Concordo com você, acho que a lista aberta é mais democrática do que a lista fechada, que dá um poder absurdo para o cacique do partido mandar em tudo, até porque o Alexandre de Moraes esqueceu de um detalhe, né? Ele não quer que tenha tiriricas sendo candidatos, né? Ele quer que sejam pessoas sérias. Quem garante que numa lista fechada o cacique do partido não vai colocar o tiririca em primeiro lugar justamente para atrair votos? Claro. Não garante nada. Então é uma balela. Agora, Segredo, em vez de a gente debater lista aberta ou lista fechada, eu quero criticar aqui, mais uma vez, a interferência do Alexandre de Moraes num assunto que é do Congresso Nacional. Semana passada foi a história de diploma de jornalismo. Lá vem o Alexandre de Moraes, junto com o Flávio Dino, querer opinar que tem que ter diploma, não tem que ter diploma, sendo que o legislador é o Congresso Nacional. A mesma coisa aqui. Se o Congresso Nacional, gostemos ou não, que representa o povo, achar que tem que mudar de lista aberta para lista fechada, é lá que o debate tem que acontecer.
Não é no Supremo Não é. Tribunal Federal. E, Alexandre de Moraes, você saiu do TSE, mas o TSE não saiu de você. Larga, não é você, é o Cássio Nunes. Ontem eu comentei aqui, essa interferência é uma falta de respeito com o Cássio Nunes. Porque ele é o presidente do TSE, mas na prática parece que você não quer largar o cargo. Ontem ele falou de cassação também, né? Cassação. João. Ele fala de tudo, né? Ele, como o Luiz Arthur bem disse, esse tema é do Congresso, Alexandre de Moraes. Ninguém votou em você. Você não foi às urnas de pedir o voto para ficar defendendo essas ideias aí. O que pode se extrair da fala dele, que ele está usando mais uma cortina, né? Mais um pastel de vento aí para chamar a atenção de outros assuntos e não responder do contrato dele, que acho uma estranheza enorme. Ele fica palestrando num monte de lugar e ninguém pergunta, né? Fala, você trouxe a Vivi, Alexandre? Ela está com contrato? Como é que é? Foi lá convocar? Ninguém pergunta e prestam homenagens a ele. Então, essas instituições que prestam homenagem ao Moraes, saibam vocês que vocês estão na história do Brasil como apoiadores do Moraes e dos seus atos arbitrários. Então, é evidente que a questão das Big Techs deve ser discutido, sim, pelo Congresso, não pelo Moraes. Então, o Moraes, ele é o auto-intitulado, né? Ele age como xerife da democracia, xerife das eleições, xerife de tudo. Em verdade, Segredo, o nosso sistema eleitoral não representa ninguém, porque mais de 80% a 90% dos deputados não entram com os próprios votos. Então, já é uma coisa que não faz sentido algum. Os senadores, você tem 3 senadores por São Paulo e 3 pelo Amapá. O Amapá tem menos população, salvo o melhor juízo, do que Campinas. Sim, senhor. Então, não faz sentido, não é uma representação efetiva. E os senadores dos estados mais ricos não mandam nada, né? Não apitam nada. Quem apita é o Alcolumbre, o Randolph, essa turma de estados com menos população. Então, assim, já é um sistema de falsa representação. É evidente que deveria ser um voto distrital, né? Cada parlamentar ali do seu reduto, mas a gente sabe que não é na prática, e os partidos de situação e de oposição acabam se beneficiando disso, né? Tem sempre a figura do puxador, o Tiririca, se lembrar que ele foi do PL, ele era do PL também, né? Que o PL supostamente é direita, ele era o Romário também, até pouco tempo atrás era do PL, então a direita ela não tem um partido para chamar de seu, então sofre com isso também, tem que fazer as eternas concessões, né? A direita não tem uma pauta clara, fica só concessão e acordo de bastidores, concessão e acordo de bastidores, e o eleitor tendo que engolir tudo, ó, engole mais essa aí, aceita mais essa, porque é para um bem futuro. E a se lamentar também que o Moraes faz mais essa fala, mais uma vez, outra ontem, né? Ele adora aparecer. E o Senado, mais uma vez, não falou, senhor Moraes, claro. Esse assunto não é teu, meu querido, é nosso aqui do Senado. Ou seja, mais uma vez, ele dá motivo para um pedido de impeachment dele e o Senado nada faz. Inclusive, a oposição acaba se escorando nesse papo do Alcolumbre. O Alcolumbre não quer pautar e tal, mas vocês já fizeram aquela interrupção de trabalhos, né? Várias coisas. Agora, o foco me parece que é só eleição, e veja a maluquice de discutir eleição no que se alega ser um estado de exceção. Então, realmente é um hospício que a gente está. Coronel? Bom, o Alexandre de Moraes, ele quer ter protagonismo nessa eleição. Esse é o primeiro ponto, apesar de ele não ser hoje ministro do TSE. Então, ele quer ter protagonismo independente. E eu digo, não é só ele que deseja ter protagonismo. O ministro Gilmar Mendes também. Então, a duplinha acaba formando o chamado TSE paralelo, que acaba interferindo nas decisões efetivas do TSE, que hoje está sob comando do ministro Nunes Marques. Isso é muito ruim para a democracia. E o outro aspecto também, ele está falando dos candidatos e partidos, infelizmente, diferentemente dos Estados Unidos, lá nós temos os chamados candidatos independentes, eles não estão atrelados a partido político nenhum nos Estados Unidos. A norma brasileira impede essa situação, então todo candidato tem que estar atrelado a um partido. Vejamos, o próprio PL, Valdemar Costa Neto, não é das melhores figuras no Brasil, mas é o que tem, porque o candidato tem que estar atrelado a algum partido. E essa interferência do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, é muito perigoso. Mais uma vez, o ministro Nunes Marques tem que tomar posição para que não haja interferência direta nas eleições de 2026. Mas, Alfredo, os ministros falam por indiretas, comentam do código, que tem que ter uma autolimitação, mas ninguém fala abertamente, dizendo, cara, fica na tua. Você já foi do TCE, não é mais do TCE, deixa eu fazer o meu trabalho. Mas eu acho que vai entrar bem aquele ponto que o João levantou com relação à oposição.
A oposição tem assistido muita coisa calada. A oposição, ela parece que está preocupada só com a eleição dia 4 de outubro, mas ela tem um processo para chegar até o dia 4. Tudo que está acontecendo, inclusive essa postura do Alexandre de Moraes, ela tem que chegar na população, mas chegar num vocabulário que a população entenda. Claro. Nós temos aí uma grande parcela da população brasileira totalmente politizada, que depende do assunto que você levar. Chegar para ele falar hoje que o Alexandre de Moraes se meteu num assunto que não é dele, e olha que eu acho que o nosso modelo eleitoral precisa de mudanças. Sou a favor disso. Mas para chegar na população, Segre e amigos, tem que ser um vocabulário que a população entenda. E a nossa oposição, muitas vezes, ela tem um vocabulário ou uma preocupação elitista em relação a como ela passa um assunto. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.